My guys, how are you? And here, Teacher Wagner. Today is como estão todos vocês? Uma ótima noite. Vamos começando aí mais uma aula, a nossa second class, que seria a nossa segunda aula hoje no nosso conteúdo de inglês. Isso, Class of English. Aqui, here, your teacher, your friend, your beautiful man. Smile. Your smile today. Você já sorriu hoje? Então vamos sorrir. Vamos começar a nossa aula aí. Muito boa noite aí. Good evening por aqui. Hoje, nosso conteúdo, conforme prometido, nós vamos estar trazendo aí para você 3 conteúdos nessa nossa second class, que é a nossa segunda aula, né? Vamos estar trazendo para você o verbo to be na sua forma de presente, né? Verbo to be no presente. Nós vamos estar trazendo os artigos, alguns artigos definidos e indefinidos, né? Definite and indefinite articles. Isso aí, artigos definidos e indefinidos. E vamos estar trazendo uma job interview, uma entrevista de emprego. Isso aí, já puxa a vinheta e eu já falo contigo. Follow me and understand. Vamos, gente, vamos, que o bambu tá gemendo. Bora. Robson Wagner, meu filho, vamos. Vamos que o bambu tá gemendo aqui, da aumentando de carga, não para. Wagner, meu filho, água. Volta. Hello, my guys, glad to meet you. And here, start in the class. Vamos começar? Vamos startar? Muito boa noite, né? Nossa segunda aula aí, hoje dando início aos nossos conteúdos conforme falado. Nosso primeiro conteúdo, nós vamos estar abordando o verbo to be. Esse verbo to be que eu falei na outra aula que ia abordá-lo, né? No segundo grau do ensino médio, nós tomamos um pouquinho da nota de inglês. Nós temos a matéria de inglês e esse verbo to be, ele é o primeiro verbo que nós aprendemos lá no segundo grau, né? Gente, o verbo to be, ele pode ser conjugado nos seus tempos de presente, passado e futuro, né? Mas hoje nós vamos estar falando dele no presente. Verbo to be. Verbo to be no presente. Então vamos lá. O nosso verbo to be, ele na sua tradução, to be seria ser ou estar, né? Essas duas palavrinhas aí que estão aparecendo aí, nós vamos hoje estar conjugando. Primeiramente, você vai estar aprendendo sobre os pronomes, né? Esses pronomes aí que estão aí na primeira coluna, sendo I, nós vamos estar aprendendo ele no singular e no plural, né? O I, que seria eu, you, você, he, ele, she, ela, it, seria para a pronúncia de coisas inanimadas, the pen, the table. Esse it, ele se refere a coisas sem vida, né? É uma expressão de você, quando você aponta uma coisa que não é um substantivo, é uma coisa que ela é uma coisa, é um ser inanimado, né? O it, we, que seria nós, you também seria vocês, já no plural, e o they seria eles, né? Então, essas últimas 3 pronúncias, o we, you e they, elas estão no plural. Seria a parte de singular e a parte de plural, né? Esses são os nossos pronomes, não existem outros. Esses são os únicos pronomes que você vai utilizar até o resto da vida nos verbos aí, quando você for falar nele do presente, o verbo to be, o verbo to make, o verbo to run, to sleep, né? E para começar a nossa aula aí, né? A nossa first aula de inglês, hoje falando do verbo to be, né? A nossa primeira aula de inglês falando do verbo, que eu venho falando que vou falar, né? E não chego no conteúdo, mas hoje chegando nele a gente vai aprender o verbo to be, depois a gente vai falar nele na forma do passado,
depois do futuro. E no presente, now, today, hoje, nós vamos falar o verbo to be. No decorrer dessas aulas você vai estar aprendendo alguns verbos e algumas palavrinhas, né? Hoje o verbo to be é ser ou estar. Então, pegando a nossa tabela aí, vamos lá. Toda vez nós temos duas formas de conjugar o verbo to be no presente. Essa aí é a forma nossa normal, a forma que você vai acompanhar na segunda lacuna, que seria quando você for partir do I, que seria eu, sempre vai ser I am. Então, vai acompanhando aí nessa coluna que está aparecendo aí. Você vai acompanhar na segunda coluna, que seria I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Essas pronúncias aí, elas vão sempre acompanhar o verbo to be no presente. Então, é muito importante você gravar, você ter sempre um caderninho para você poder anotar. E a gente vai conjugar alguns verbinhos aí para você poder estar marcando, né? I am drinking. Outra observação que você vai anotar aí agora, que o verbo no seu sentido presente, toda vez que conjugado, ele leva as terminações de ing, ou seria wing, né? Por exemplo, a palavra drink, beber. I am drinking. I am drinking. Estou falando, eu estou bebendo. I am making. I am making. Quando você bota o making, I am running. Running. Você está, eu estou correndo, né? You are running, né? Seria he is running. Ele está correndo, conforme está aí, né? She is sleeping. 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 Quando a palavra leva essa continuação, essa terminação de ing, ela está praticando o verbo, ou seja, ela está no modo presente. Então, toda vez que a palavra levar a finalização ing, né, ela vai estar sendo praticada, ou seja, ela está no tempo presente. Se a palavra drink, a palavra make, a palavra sleep, a palavra running, run, estiver normal, é uma palavra correr, run, correr. Se ela leva running, ela está correndo, né? She is running. Bem, pessoal, boa noite, né? Tivemos aí um probleminha de espaço aí no HD, mas deve ter me cortado na aula anterior. E vamos seguindo com a nossa aula aí. Hoje nós vamos estar, abordamos aí, né, o verbo to be, conforme falei na aula anterior, no bloco anterior. E seguindo o nosso segundo tópico, falando de artigos definidos e indefinidos. Esses famosos definite and indefinite articles. Os artigos, aqueles oais, uma, né? Vamos lá, gente. Artigo definido. O que é artigo definido? Artigo definido hoje em inglês seria praticamente o mesmo em português. Nós temos os definidos, são os nossos os, as. Esses seriam os nossos artigos definidos, que seria o famoso de. Isso aí, o nosso famoso de. E os nossos indefinidos, né, ou seria indeterminados, seriam o a, que seria um, e o que seria uma. Teria esses dois aí que você está vendo aí na lacuna. Então, nós seguindo o nosso exemplo aí, que ele pode estar vindo também no singular e no plural, né? Por exemplo, o nosso exemplo, ele pode vir masculino. O nosso artigo definido masculino, ele seria o. E o nosso artigo definido feminino seria o a. Porém, os dois podem estar trazendo a mesma tonalidade, eles podem estar expressos na mesma pergunta, na mesma frase. Por exemplo, the boy, o menino.
The girl, a menina, né? Todos dois são artigos definidos, né? The pupil, que seria o aluno, né? The table, a mesa, e trazendo ele na forma do plural seria the boys, the girls, the pupils e the tables. Aí seria apenas o acréscimo do S, que ele estaria aí no plural, né? Continuando ainda sobre os nossos artigos, agora nós vamos estar falando dos artigos a e am, esses artigos aí que você está vendo aí que significam um e uma, né? O nosso artigo a, ele é usado com palavras que começam com o som de consoante. Isso aí, esse aí é o artigo a. Por exemplo, um exemplo, a boy, a teacher, a class, né? Que seria o garoto, o professor, né? A aula. Ele praticamente ele vai ser o mesmo artigo que seria o de, que é o de que você está vendo aí, porém ele vai definir, o que vai definir ele vai ser se a palavra, se o substantivo, né, a palavra, ele é masculino ou feminino. Já em relação ao nosso an, que é o an, ele é usado com palavras que começam com o som de vogal, isso aí, o som de vogal, que seria o, por exemplo, an or, an elephant, an apple, que seria, né, uma hora, seria um elefante, seria uma maçã. Então você pode perceber que a palavra que segue, o substantivo, ele pode ser masculino ou feminino, né? Isso vai determinar se ele é um artigo, né, indefinido ou definido, né? Os nossos artigos, conforme eu falei com você, são determinados e indeterminados, definidos ou indefinidos, né? Continuando, nós vamos trazendo aí mais uns exemplos, né? A car, a ball, a door, a garden, né? A boy, a school, a apple, a egg, an old man, an interesting book, an easy job, né? An actor, sorry. Então, esses são os nossos exemplos aí de artigos. Nós vamos falando dos artigos que são o must. Esses artigos aí, você aprendendo, né? Ou os artigos masculinos que seriam o, os, né? E os artigos femininos que seriam a, as, umas, né? Seriam esse e umas seriam artigos indefinidos. O e o os, o, a seria masculino. Vamos finalizar e vamos para o próximo tópico? Então vamos lá. Bem, my friends, esse aí é o nosso terceiro e último tópico, né, dessa nossa segunda aula. Conforme eu falei com vocês, né, os conteúdos que iriam ser abordados, verbo to be, os nossos artigos e a entrevista de emprego, que seria a job interview, né? Essa entrevista de emprego ela é muito curiosa porque ela não está completa, né? Na verdade, ela é uma entrevista bem curtinha, só para o entrevistador estar conhecendo. E nós temos uma surpresa aí, que nessa entrevista de emprego, ela vai estar sendo feita aqui, olha, agora, now. É isso aí. E esse nosso candidato aí que está galgando essa vaga, o seu Reginaldo Réptil, ele tá, a foto dele tá aí, olha, seu Reginaldo, ele está aí, ele está agora, ó, via telefone, call me, he called me today, ele me ligou hoje e está aí por telefone com a gente para, né, a vaga de serviço, né? Conforme eu havia falado, né, vamos estar falando. You listen, Regis? You listen? You listen, my teacher. Okay, I understand.
Nice to meet you, my friend. Nice to meet you. Good evening. How are you? I'm fine. And you? Good, teacher. Ok, né? O Reginaldo tá na linha com a gente. Nós estamos fazendo essa entrevista ao vivo aí, job interview. And my friend, Mr. Reginaldo, o Reginaldo, ele é um dinossauro, né? Inglês. Um dinossauro com mais de 100 anos e tá fazendo essa entrevista aí porque ele quer trabalhar aí no canal. Então ele tá fazendo uma entrevista de emprego e o Regis, né? Regis é uma forma carinhosa de falar, né? Conforme eu havia falado com vocês, quando você vai falar com sua mãe, a forma carinhosa, mom, pai é dad, mas você também pode falar a palavra dear. Dear significa querido, my dear, querido, querida, né? E o nosso dear Red está aí ligando pra gente, sem mais delongas, ele tá na linha, tá escutando, ele só não entende muito português, mas o inglês esse cara é afiado. Good evening, my friend Red. You are Gino. Well, of course. Okay, Mr. Reginald, tell me a little about the third Lord. Okay, my name is Reginald. I am single. Please. I have no I'm sorry. I'm sorry. In the city for a short time looking for job. Please speak more or less and my... yes, my friend. Speaking. Yes. Okay, my Reginald, tell me a little about the Lord. Okay. And my name is Reginald. I am single. I have no son. I live in the city for a short time looking for a job. And what do you work for? I am teacher. Okay. Okay. I will here analyze your resume. I will in the contract you. Okay. Thank you very much for your attention, Thanks. sir. Are you Nice. having a good day? Bye. Nice. Yes, a great day for you too. Bye. Bye. A great All right, night. Thank you, my friend. Yes, scored. Okay, bye. See you later. See you later. See you tomorrow, Mr. Red. my friend. Isso aí, essa foi a nossa entrevista com o nosso amigo Reginaldo e espero ter trago um conteúdo legal para você. Foi um pouquinho de uma entrevista, né, um bate-papo com o nosso fictício Reginaldo que estava aí na linha aí. Mas você pode fazer essa entrevista tete a tete com o seu chefe, né? Frente a frente, face to face. Você vai estar fazendo essa entrevista aí. Kiss, beijão. Muito obrigado por você estar comigo aí nessa noite, nessa segunda aula maravilhosa de inglês. I am here, I can help you. Vou estar aqui para te ajudar no que puder. Ok? You are understand? Everybody, my guys, you live in my heart. Vocês moram no meu coração. Good night. See you next class. Okay? Bye.